Este caso ocorre em Nova Gales do Sul, em outubro de 1997. Em uma pequena cidade rural em Nova Gales do Sul, dois melhores amigos partiram a pé. Seu destino era uma festa, embora nunca tenham chegado. O pânico se instalou, e o que se seguiu foi uma investigação que assombrou para sempre a pequena cidade de Bega. Ela foi descrita como uma jovem incrivelmente feliz e aventureira. Alguém que tinha um profundo amor pela natureza. Ela tinha um bom número de amigos, e uma dessas amigas era Nicole Collins, uma garota criativa de 16 anos que amava muito sua família. Juntas, gostavam de acampar e ir a eventos sociais. Nos últimos meses, essas duas amigas curtiam muito o acampamento, e nos dias 4 e 6 de outubro de 1997, houve um feriado prolongado em New South Wales devido ao Dia do Trabalho. Para essa ocasião, as duas meninas, junto com outros jovens, queriam embarcar em um acampamento, algo que já haviam feito muitas vezes antes. Os pais das meninas permitiram que elas acampassem. Então, no dia 3 de outubro, o pai de Nicole montou um acampamento temporário próximo à estrada Tatra-Bega. O acampamento situava-se a apenas 3 quilômetros da residência de Lauren Barry e Nicole Collins. O local era perfeito, pois os pais delas poderiam verificar como estavam com facilidade. A escola estava fechada e essa seria uma viagem divertida para o feriadão. Por todas as contas, as duas meninas estavam se divertindo muito com seus amigos. No entanto, muitos dos presentes estavam em relacionamentos, fazendo com que as duas meninas se sentissem um pouco excluídas. E Nicole tinha acabado de se separar do namorado e agora estava solteira. Estar cercada por jovens casais a fez se sentir um pouco para baixo e ela começou a sentir muita falta dele, pois queria que ele voltasse. O ex-namorado de Nicole não foi acampar. Ele estava em uma festa não muito longe. E assim, um pensamento surgiu em suas cabeças. Por que não ir a essa festa e ver se Nicole poderia reacender o romance deles? A noite caiu. O acampamento era remoto o suficiente para estar extremamente escuro. Em certo momento da noite, as duas meninas sentiram-se cada vez mais tentadas pela festa. Então, por volta das 9 horas da noite de domingo, 6 de outubro, Lauren e Nicole deixaram seus amigos no acampamento e começaram a caminhar pela trilha até a estrada Bega-Tatra, a caminho da festa. Elas se despediram de alguns de seus amigos e seguiram seu caminho, levando consigo uma garrafa de álcool para a viagem. Apenas 10 minutos depois, o irmão de Nicole chegou ao acampamento em seu carro para ver alguns de seus amigos. Ele acabou de perder a chance de ver sua irmã e sua amiga. Se ele as tivesse visto, teria dado a elas uma carona para a festa em seu carro. A caminhada até a festa era longa. Muitos dos amigos presumiram que o casal desistiria no meio do caminho e provavelmente ficaria na casa da Nicole, e que provavelmente os veriam pela manhã. Mas Nicole e Lauren nunca chegaram a essa festa, nem chegaram em casa. Na manhã seguinte, aqueles no acampamento começaram a se perguntar onde elas estavam. Elas não foram vistas por ninguém na festa, e amigos e familiares não tinham ideia de onde as duas garotas poderiam estar. Elas se perderam? Improvável. Eles conheciam a área como a palma da mão. Eles acabaram em outro lugar por vontade própria? Novamente, pouco provável, eles teriam informado aos pais de alguma forma onde estavam. Mais tempo passou e ficou claro que algo estava terrivelmente errado. Uma busca foi realizada imediatamente. Grandes buscas foram realizadas para encontrar as meninas, com a esperança de que estivessem apenas perdidas na mata, mas não foram localizadas. O pânico se espalhou entre a comunidade à medida que a polícia assumiu. Toda a área foi revistada. Os dias passaram e não havia sinal das meninas em lugar nenhum. Houve uma descoberta. Roupas de Lauren foram achadas à beira de uma estrada antiga. Era a camisa de Lauren, a que ela usava quando foi vista pela última vez no acampamento. Mas algo foi notado nas roupas.
uma mancha seminal na camisa. Isso não era apenas um caso de pessoa desaparecida, era algo muito mais sinistro. Uma equipe de investigação foi acionada quando a polícia começou a temer o pior. Vários estados foram notificados sobre as meninas desaparecidas e uma força-tarefa começou a investigar possíveis envolvidos no desaparecimento da dupla. Vários suspeitos foram interrogados, mas foram rapidamente liberados, pois todos tinham álibis. Mais e mais nomes foram riscados da lista de suspeitos. Os pais deles apelaram para a pura mídia, esperando que alguém se apresentasse, mas ninguém o fez. A única informação que realmente foi coletada foi que uma grande televisão rosa foi encontrada descartada à beira de uma estrada rural e então desapareceu pouco tempo depois. No entanto, essa pista da televisão rosa se mostraria muito mais importante do que inicialmente esperado. Mas então, um detetive recebeu uma ligação de uma delegacia em uma cidade próxima a Canberra chamada Yass. Este detetive atendeu o telefone e conversou com outro detetive que tinha ouvido falar do caso das meninas desaparecidas. O detetive contou que aproximadamente 3 semanas depois do sumiço das garotas, a polícia revistou um carro roubado em Canberra. Foi encontrado contendo mapas da área de Bega. As pessoas que roubaram o carro foram presas pelo crime. Ele deu os nomes dos 2 homens detidos, Leslie Camilleri e Lindsay Beckett. Leslie era um criminoso de carreira de 27 anos, com um histórico de ofensas violentas e uma personalidade controladora. Lindsay Beckett tinha 23 anos e era originalmente da Nova Zelândia. Ele também tinha antecedentes criminais, mas foi descrito como alguém que era fácil de controlar e tinha um quociente de inteligência baixo. Ele basicamente fazia o que Camilleri mandava. Entre os dois, eles tinham mais de 200 condenações criminais e algumas eram bastante graves. Esses 2 homens eram muito conhecidos pelas autoridades. A força-tarefa decidiu interrogar Lindsay Beckett. Todos os suspeitos em potencial precisavam ser descartados, pois o tempo era muito essencial. Lindsay foi interrogada pela polícia. Ele afirmou que na noite em que as meninas desapareceram, ele e seu amigo, Camilleri, foram a um festival de música e depois visitaram Yass e Canberra e que ele não sabia nada sobre as meninas além do que havia lido no jornal. Um dos detetives, então, decidiu fazer algo. Ele mencionou a Pink Televisão, perguntando a Beckett se ele tinha algum conhecimento sobre isso. Até então, Lindsay Beckett tinha estado bastante calmo, como se estivesse tendo uma conversa amigável com os oficiais. Mas no segundo em que a Pink Televisão foi mencionada, ele mudou seu tom. Os detetives notaram que ele parecia estar mais tenso do que apenas um momento atrás, quase como se soubesse que a polícia estava atrás dele. Os detetives suspeitaram que essa televisão pode realmente fazer parte desse quebra-cabeça. Sem nada concreto, estava livre para ir, mas ainda corria perigo. Os investigadores começaram a investigar a pista da televisão. Havia alguns informantes disfarçados que operavam na área, e como os 2 homens eram conhecidos por vender drogas, os investigadores encarregaram os informantes disfarçados de coletar informações, e eles descobriram algo que despertou seu interesse. Os 2 homens realizaram um negócio de drogas, e parte do pagamento por esse negócio foi uma televisão. Leslie Camilleri foi então trazido para ser interrogado. Ele já estava preso por uma série de roubos cometidos. Ele era o mais inteligente dos 2. A polícia logo descobriu que Beckett era basicamente o pequeno capanga de Camilleri, que faria tudo o que lhe mandou e lhe mandassem. Durante o interrogatório, Leslie contou a mesma história que Lindsay, que ele não tinha ideia sobre as 2 meninas desaparecidas, mas que ele tinha lido isso nos jornais. Mas então, eles o atingiram com uma pergunta sobre a televisão rosa e perguntaram se ele estava dirigindo com uma quando as meninas desapareceram. Com isso, Camilleri parecia um coelho pego pelos faróis. Ele entrou em pânico. Ele então se recusou a falar mais com a polícia e foi levado de volta
a sua cela de prisão. Era isso. Os investigadores acreditavam que tinham seus culpados. Com Camilleri não mais disposto a falar, os investigadores apenas continuaram com a investigação, mas enquanto estavam na estação, receberam uma ligação telefônica. A ligação veio da prisão onde Leslie Camilleri estava detido. Eles informaram aos investigadores que trabalhavam no caso que Leslie Camilleri estava em sua cela tendo um colapso nervoso. Ele estava batendo a cabeça contra a parede e continuava murmurando algo sobre uma televisão. Após destruir Camilleri, os investigadores trouxeram de volta o menos esperto da dupla, Beckett. Um detetive trouxe uma foto das garotas desaparecidas. Ele mostrou para Beckett e ele nem conseguiu se forçar a olhar para a foto. Ele também havia se quebrado. Ele então contou aos investigadores uma frase horrível. "Vou mostrar onde escondemos os corpos." Ele concordou em dirigir com os investigadores e levá-los ao local exato onde os dois homens haviam matado Lauren e Nicole, junto com onde estavam as armas do crime também. Os corpos de Lauren Barry e Nicole Collins foram encontrados em uma área remota de mato perto do riacho Fiddler's Green, que fica na fronteira de Nova Gales do Sul e Victoria. O local estava a centenas de quilômetros de onde foram vistas pela última vez. Os corpos de Lauren e Nicole foram levados para um laboratório forense para uma autópsia. Os dois homens foram presos e acusados de homicídio. Beckett confessou, mas Camilleri, ele negou responsabilidade e tentou minimizar seu papel, colocando toda a culpa em Lindsay Beckett. Os investigadores reconstituíram os eventos daquela noite. As meninas deixaram seus amigos no acampamento às 9 da noite. Elas caminharam pela estrada de terra na Begatatra Road a caminho da festa. O instante seguinte foi arrepiante. Leslie Camilleri estava dirigindo naquela estrada com Beckett. Quando as meninas apareceram na estrada, foram avistadas. Se as meninas tivessem conversado com seus amigos por mais 1 ou 2 minutos, nada disso teria ocorrido. Os dois homens pararam e falaram com as duas meninas. Uma teoria é que as meninas entraram no carro por vontade própria, sob a promessa de ir a um show em Bega. A outra teoria é que os homens forçaram ambas a entrar no carro, mas não havia espaço suficiente, pois os dois homens estavam com a televisão rosa, então eles descartaram a televisão na beira da estrada e colocaram as meninas dentro. Uma vez dentro do carro, os dois homens sacaram facas. Camilleri dirigia e disse a Beckett para matar as garotas, caso tentassem fugir. Eles dirigiram até uma estrada não muito longe das casas das meninas. Foi neste momento que Beckett se impôs sobre Lauren. Camilleri também estava se impondo sobre Nicole. Ela estava usando sua jaqueta do ensino médio, a peça de roupa que mais tarde seria encontrada com uma mancha. Uma vez que terminaram, o carro partiu novamente, indo na direção de Marambor, com Camilleri ainda dirigindo. Eles atravessaram a cidade rumo a Eden. No caminho, os homens injetaram-se com substâncias ilegais. Antes de chegar a Eden, eles pararam em um parque nacional porque Camilleri queria se forçar sobre Lauren novamente e Beckett se forçou sobre Nicole. Uma lanterna de borracha preta e um tampão foram achados posteriormente no Parque Nacional. Lauren tinha uma lanterna igual, que estava com as meninas quando sumiram. Em seguida, Camilleri instruiu Beckett a dirigir. No decorrer desta viagem, os homens pararam várias vezes para fazer coisas indescritíveis com as meninas. Beckett continuou a dirigir enquanto Camilleri adormecia, mostrando o quão indiferente ele estava ao que eles estavam fazendo. Quando acordou, ele disse a Beckett que eles deveriam ir para Sydney para que pudessem jogar as meninas de uma ponte. Por volta dessa hora, ele repetiu várias vezes: "Eles não podem voltar." Uma das meninas perguntou se elas seriam mortas, e Camilleri respondeu que elas seriam amarradas para que pudessem fugir da cena,
assegurando às meninas que elas não seriam mortas. Mas então eles saíram da rodovia sobre o Fiddler's Creek. Então, amarraram as mãos das meninas com corda. As meninas perguntaram novamente se elas seriam mortas, mas os homens repetiram o que haviam dito originalmente, que elas seriam amarradas para que eles pudessem fugir e não serem pegos. Depois, eles levaram as meninas por uma mata densa, por cerca de 100 a 200 metros, e finalmente chegaram ao riacho, onde agora estavam incrivelmente remotos e isolados. Ninguém ouviria nada. No riacho, Camilleri disse a Nicole para ir até a água e se lavar para remover qualquer evidência de DNA. Lauren também foi instruída a fazer o mesmo. Camilleri então fez as duas meninas deitarem de bruços. Ele fez mordaças com tiras do jeans de Lauren. Lauren e Nicole foram amordaçadas. Camilleri usou uma corda para amarrar as pernas de Lauren e puxou-as para trás dela, com as mãos amarradas atrás das costas e uma corda ao redor do pescoço e da boca. Nicole foi então levada e amarrada a uma árvore. Em seguida, Camilleri puxou Beckett para o lado e disse para ele descer e afogar Lauren, e depois ir até a árvore e matar Nicole. Segundo Beckett, ele disse que não queria, mas Camilleri respondeu dizendo que se ele não fizesse, ele mesmo mataria Beckett. Camilleri exigiu isso e depois voltou para o carro, esperando que Beckett fizesse como ele havia instruído. E ele fez. Beckett arrastou Lauren para a água pelas cordas e tentou afogá-la. Ela lutou, e nessa luta espirrou um pouco de água no joelho dele e o molhou. Isso enfureceu Beckett, tanto que ele puxou sua faca e a esfaqueou no pescoço. Nicole viu tudo isso. Ela viu sua melhor amiga morrer. Assim que Lauren parou de se mover, ele correu para o aterro até Nicole, que disse a ele: "Você vai me matar, não vai?" Ele mandou ela calar a boca e cortou a garganta dela 3 vezes. Ele chutou ela várias vezes e a manteve pressionada com o pé enquanto ela começava a sangrar. Depois disso, ele a esfaqueou no peito. Uma vez que Nicole estava morta, ele recolheu as cordas e mordaças e correu de volta para o carro coberto de sangue. Camilleri perguntou a ele: "Você fez isso?" E Beckett respondeu que sim. Então Camilleri continuou perguntando a ele: "Você viu o demônio?" Não está claro o que ele quis dizer com isso. Então Camilleri começou a dirigir. Eles foram para Canberra, onde queimaram suas roupas, vestes e mordaças após comprarem novas em um shopping. Depois, eles foram de carro até o lago Burley Griffin, em Canberra, e jogaram suas 2 facas pela janela do veículo em pontos distintos do lago. Uma das facas foi posteriormente recuperada pela polícia. Depois, eles retornaram para Yas, onde ambos residiam. Eles levaram o carro de Camilleri para um lava-rápido e passaram 6 horas ou mais limpando-o minuciosamente. E mais tarde, eles tentaram recuperar a televisão rosa, mas quando chegaram lá, um jovem casal a havia encontrado e levado para si sem saber os sinistros motivos pelos quais ela foi deixada ali, na beira da estrada. O casal, mais tarde, se apresentou e a televisão foi entregue à polícia. Através de uma investigação inteligente, descobriram que a televisão foi vendida para alguém em uma loja de segunda mão. E então foi dada aos 2 assassinos como pagamento. Este número de série, na televisão, correspondia aos registros que a ligavam aos perpetradores, mais evidências, ligando-os ao crime. E então, depois que fizeram tudo isso, as meninas foram dadas como desaparecidas, e algumas semanas depois, os 2 homens foram presos, e Beckett confessou após a descoberta dos corpos. Após a confissão de Beckett, eles pressionaram Camilleri para a mesma confissão. No entanto, ele alegou que não tinha nada a ver com os assassinatos, mas disse que estava no carro, mas não fez nada de sinistro com as meninas. Ele alegou que Beckett o havia injetado com todo tipo de substâncias ilegais e que por causa disso ele adormeceu. Ele alegou que quando acordou, Beckett estava dirigindo o carro na estrada entre Bega e a praia.
Ele disse que Beckett parou o carro e conversou com duas meninas que entraram no banco de trás depois que Beckett retirou o aparelho de televisão e o colocou na beira da estrada. Ele então alegou que desmaiou novamente e, quando acordou, viu Beckett coberto de sangue. Contudo, a polícia não acreditou nisso. Para contextualizar, Camilleri era muito mais o líder dos dois, a ponto de, quando Beckett ficava em sua casa, Camilleri o fazia dormir fora como um cachorro. Beckett era uma pessoa que seguia ordens, capaz de maldade ele mesmo, mas ele sempre seguia as instruções de seu chefe. A polícia sabia disso, mas eles precisavam de mais provas e eles as tinham. Como eu mencionei anteriormente, foi encontrada uma jaqueta que pertencia a uma das meninas, e a jaqueta tinha uma mancha de sêmen. Esta jaqueta foi testada para DNA, e o DNA voltou com uma correspondência para Camilleri. Isso foi condenatório. Ele mentiu completamente sobre estar dormindo. Então uma mulher veio à frente. Semanas antes dos assassinatos, os dois homens pegaram uma mulher em Canberra. Eles se impuseram a essa mulher da mesma maneira que haviam feito com Lauren e Nicole, levando-a por caminhos de terra semelhantes. Felizmente, ela fugiu dos dois homens depois que eles a deixaram ir ao banheiro atrás de uma árvore. Ela correu para a segurança, pediu ajuda e os homens fugiram rapidamente. Eles a pegaram em uma estrada, colocaram-na no banco de trás, forçaram-se sobre ela e iam matá-la quando terminassem, assim como fizeram com Lauren e Nicole. Esses dois homens claramente tinham um modus operandi, o que significa que Camilleri não era tão inocente quanto havia alegado. Com a jaqueta, com a mancha e o depoimento desta mulher, juntamente com a confissão de Beckett, a acusação tinha o que precisava. O julgamento começaria em breve. Família e amigos tiveram que sentar e ouvir em detalhes angustiantes os horrores que as duas meninas sofreram naquela noite. Em 26 de junho de 1998, Lindsay Beckett compareceu ao Supremo Tribunal de Vitória. Felizmente, ele confessou ter matado Lauren Barry e Nicole Collins. Ele foi condenado à prisão perpétua com um período de não liberdade condicional de 35 anos. Na época, este foi o período mais longo de não liberdade condicional já imposto em Victória. Camilleri compareceu em tribunal em fevereiro de 1999 e se declarou inocente. A acusação chamou 70 testemunhas, apresentou evidências de DNA, descobertas forenses e o testemunho de Beckett junto com uma mulher de Canberra. As evidências eram condenatórias. O julgamento concluiu em 10 de abril de 1999. Ele foi considerado culpado. Camilleri foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Uma sentença justa, mas que é rara na Austrália. Mas, tragicamente, não é aqui que a história termina. Em 2012, Camilleri confessou ter matado outra mulher. Prudence Bird era uma menina de 13 anos que morava em Victória. Ela nasceu em 26 de março de 1978. Ela foi descrita como uma adolescente típica e era próxima de sua família e gostava da vida. Mas no dia 2 de fevereiro de 1992, ela desapareceu de sua casa sob circunstâncias extremamente estranhas. Ela foi vista pela última vez em sua casa, onde deixou uma refeição intocada e a televisão ainda ligada. Seu desaparecimento permaneceu um mistério por 20 anos. Mas em 2012, Leslie Camilleri confessou o assassinato. Existem várias inconsistências em sua história. Isso pode ser devido à quantidade de tempo que passou, ou talvez outras pessoas estivessem envolvidas. Tragicamente, o corpo de Prudência nunca foi encontrado. Por este assassinato, ele foi considerado culpado e recebeu uma pena adicional de 28 anos de prisão somada à sua pena perpétua. Camilleri nunca será livre, mas Beckett será. Ele poderá obter liberdade condicional
em 2033, aos 59 anos de idade. Obrigado.